Boa tarde a todos e todas presentes. A gente vai começar pontualmente, porque todo mundo tem outros assuntos igualmente importantes para pesquisar por aí. É minha honra e privilégio participar dessa conversa com a Patrícia Vilela Marino. Eu, de cara, já peço desculpas, porque eu não sou repórter nem jornalista, então pode ser um pouco diferente a maneira como a gente vai ter essa conversa. E a primeira coisa, óbvio, eu quero apresentar a Patrícia para vocês. Ela é tão cheia de predicados que eu trouxe umas anotações, mas eu prometo que eu não vou ler mais do que isso. A Patrícia é uma empresária, ativista, trabalha com presidiários, promove negócios com impacto social e quer debater a política de drogas no nosso país. Ela é uma filântropa, muito inquieta e, sobretudo, humanitária. Patrícia não acha, ela tem certeza que o problema do outro é nosso também. E que não é preciso ter muito para poder ajudar e mudar o que precisa ser mudado. Ela é reconhecida internacionalmente pelo trabalho na filantropia e no terceiro setor. Já venceu o prêmio Humanitária do Ano do Conselho das Américas. Liderou a criação da Plataforma Latino-Americana de Política de Drogas. Pertence ao Conselho Gestor da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo e no Conselho Consultivo do Centro Ruth Cardoso, entre outros conselhos. Além de tudo isso, ela ainda é mãe do Daniel, que aos 7 anos já visitou a penitenciária de Tremembé, mas nunca foi para a Disney. A Patrícia está literalmente transformando o capital financeiro em capital cívico. E escolheu um tema extremamente espinhoso e polêmico para trabalhar e depositar o tempo e o dinheiro dela nessa atividade de filantropia, que é o combate à violência pelo empreendedorismo e apoio aos detentos. O que muitas vezes faz com que a Patrícia sofra até preconceito entre os seus pares. Toda vez que se fala em direito de preso, direitos humanos, existe um viés dela ser esquerdinha, dela apoiar o presidiário, e ela vai explicar para a gente que não é nada disso, que o problema da violência está diretamente ligado no ninho onde essa violência cresce a cada dia. Alguns fatos para vocês entenderem, os dados, para entender a criação e o nascimento da Humanitas 360, que é um instituto comandado pela Patrícia desde 2015. A América Latina abriga 8% da população mundial, mas é aqui palco de 38% de todos os assassinatos do planeta. Dados de 2017 mostram que das 50 cidades com mais mortes violentas no mundo, 42 ficam na América Latina, sendo 17 no Brasil. Mais de 140 mil pessoas são assassinadas todos os anos, cerca de 60 mil no Brasil, todo mundo sabe. Como entender toda essa violência e tentar mudar o que parece que só vem piorando? A Patrícia é uma das nossas esperanças, porque ela realmente se debruçou sobre o tema e ela vai hoje conversar com a gente como ela vai ajudar a diminuir os números da violência através do Instituto Humanitas 360 e outras iniciativas que ela vem comandando. Eu queria realmente pedir uma salva de palmas para a Patrícia antes dela começar a falar, porque ela jamais falaria isso dela, então eu preciso reconhecer por ela todo esse esforço e toda essa capacidade que ela reuniu no Instituto. A gente vai ter um vídeo, né, Patrícia? Você quer contar um pouco sobre o vídeo que a gente vai começar a ver? Primeiro, boa tarde a todos. Eu queria agradecer as generosas palavras da minha amiga, que representa os advogados, ativistas, especialistas em direito de família, que é um direito tão caro a todos nós, que temos as nossas famílias ou que algum dia vamos querer ter. Eu trabalho com pessoas que têm famílias completamente desfeitas, por isso aprecio muito a especialidade da Carolina. Eu também sou advogada, como não saudar uma colega?
Muito obrigada. Imagina. Eu queria começar a nossa conversa com esse vídeo. E ele vai ter uma interrupção. E ela é proposital. Porque eu queria que, ao decorrer da nossa conversa, o nível de empatia, de simpatia e de compaixão pudesse crescer nos nossos corações e o término desse vídeo acompanhar o término da nossa conversa, para que todo mundo pudesse sair daqui um pouquinho, com um pouco de um desconforto. Com certeza, essa conversa vai ser menos apetitosa do que a conversa que antecedeu essa nossa aqui. Mas ela tem que fazer parte do prato do dia de todo mundo. Obrigada. Eu cheguei aqui no CRF no dia 12 de junho de 2013. E o que eu observei foi que era uma unidade que não tinha um lugar adequado para a questão de saúde. Elas não trabalhavam, pouquíssimas estudavam, dificilmente a defensoria vinha. Então eu comecei a chamá-las e conversar, porque elas que estão aqui são elas que estão sentindo, são melhor do que elas para me dizer quais são as problemáticas e o que elas esperavam de mim. E aí muitas foram falando, a gente quer estudar, a gente quer trabalhar. Eu descobri também que aqui 80% das mulheres que estão presas, elas estão presas por tráfico de drogas. Apesar de nós termos uma população carcerária no Brasil e aqui no estado de 18 a 24 anos, eu também tenho um percentual de mulheres na faixa de 40 a 55 anos. E isso muito me chamou a atenção, porque são mulheres que nunca tinham cometido crime. Geralmente, na cadeia masculina, quando o homem entra no crime, ele já vem de uma adolescência problemática. Mas por que você, aos 45, cometeu agora o crime? Aí elas começaram a me contar um pouco da vida e da história. Muitas tiveram casamentos problemáticos, com situações de violência doméstica. Muitas têm muitos filhos, muitas que sustentam a casa. E às vezes perdem o emprego porque muitas não têm uma profissionalização, não conhecem seus direitos, não sabem ler e escrever. Então tudo isso prejudica muito no caminhar dessas mulheres. O Estado está omisso a essa situação. Essa população de baixa renda está à mercê do tráfico de drogas. Hoje, para mim, o tráfico de drogas é uma empresa. É a empresa que melhor paga, é a empresa que tem mais pessoas trabalhando para ela. Então, observando tudo isso, eu pensei com elas e perguntei para elas como eu poderia mudar esta realidade, como eu poderia ajudá-las a sair desse processo vicioso. Foi então que a gente começou um trabalho de qualificação profissional. Pegamos algumas presas que já detinham alguns conhecimentos na arte do bordado, da pintura. Fomos descobrindo esses talentos aqui dentro da unidade e fizemos um curso para outras mulheres que se interessaram em aprender. E aquele material todo que foi produzido, nós fizemos uma grande feira e todo esse material foi vendido e o dinheiro foi repassado para elas. E elas ficaram assim, felicíssimas, né? Encantadas, e foi quando elas me pediram: poxa, doutora, a gente não pode fazer isso sempre? No início foi assim um susto, porque a parte jurídica da superintendência disse que não seria possível. E aí eu fui buscar ajuda no Siscop. A OCB daqui do estado foi muito solícita, comprou a ideia e no... Eu queria começar fazendo 2 grandes agradecimentos, além de já ter agradecido a Carolina. Agradecimento a essa diretora dessa unidade penitenciária que vocês viram, doutora Carmen Gomes. Na época em que nós fizemos esse vídeo, a doutora Carmen ainda era diretora dessa unidade. Há 2 meses atrás, ela foi exonerada, sem nenhuma explicação pelo seu exoneramento, a não ser um alto nível de excelência com aquilo que ela criou. Dessa mesma forma, eu quero dizer que ela me inspira tanto e continua me inspirando, que grande parte do meu trabalho ele tem se desenvolvido para manter o que a doutora Carmen criou e para que o que ela criou não seja esquecido. Eu tenho certeza que enquanto mulheres, enquanto cidadãs, a gente não precisa necessariamente criar coisas novas.
Mas, com certeza, nós precisamos nos ocupar e nos preocupar e manter aquilo que está bem criado, com alto nível de excelência, existente. A segunda mulher que eu quero agradecer é a Luísa, que fez esse vídeo. Esse vídeo ganhou o prêmio no final do ano passado pelas Nações Unidas, um prêmio humanitário, Nelson Mandela. A Luísa trabalhou comigo 2 anos intensamente na Humanitas e hoje segue uma carreira acadêmica. Apesar dela não estar aqui, eu quero deixar o meu agradecimento a ela e à equipe da Humanitas. Obrigada. Tem o resto. Não percam as cenas dos próximos capítulos. Patrícia, obrigada. Eu queria começar te perguntando, que eu acho que é um assunto que não é automático, a resposta para as pessoas que não estão nesse dia a dia do mundo jurídico. Como é que você vê o empreendedorismo dos detentos, como apareceu no vídeo? Como que isso, na prática, pode reduzir, de fato, a violência no nosso país? Carolina, eu acho que primeiro a gente tem que se investir de uma consciência e uma certeza de que esses resultados de diminuição de violência não vão acontecer de uma hora para outra. Eles vão ser principalmente e notadamente um movimento que tem que surgir da sociedade civil organizada. E nós vamos precisar fazer uma grande pressão para que esses números possam ser melhorados. Isso vai ter que começar de uma maneira muito simples, não simplória, não simplista, mas simples, que é dentro do coração e da vida de cada um. É a gente começar a arranjar um espaço dentro das nossas vidas, da nossa maneira de pensar, do nosso próprio modo de falar, arranjar um espaço para dar segundas chances aos outros. Arranjar um espaço para levar essas conversas para dentro das nossas casas, dos colégios dos nossos filhos, propor essa agenda de diminuição da violência, que ela deve ser um movimento cívico, civilizatório do nosso país. E não simples imposição de uma política pública que nem sempre, ou na maioria das vezes, não é feita com trabalho de campo, de experimentação e de experiência, mas com dados, muitas vezes dados ultrapassados, se não dados que não dizem respeito à realidade, sem a visitação dessa realidade. Essa política ela é feita de gabinete. Ela é feita no ar-condicionado, ela é feita nos planaltos e nas planícies, mas ela é nunca feita nos vales e nas depressões. E no calor humano, no cheiro das pessoas, no grito, no desconforto. Políticas públicas feitas no conforto dos escritórios, debaixo de ar-condicionado, vão gerar mais violência. Portanto, somos nós que vamos ter que ser os agentes transformadores e desconfortantes para conseguir gerar políticas públicas que sejam absolutamente reflexos de uma realidade. A nossa política pública carcerária, com certeza, não é. E é por isso que nós vivemos os números de violência que nós vivemos. A sociedade civil, hoje em dia, direta e indiretamente, tem fomentado números maiores de violência. Obrigada. A gente sabe que o preso, quando ele cumpre a pena e ele é solto, ele tem nenhuma ou quase nenhuma possibilidade de trabalhar fora da prisão. O que acontece com esse preso que não teve uma oportunidade de trabalhar numa cooperativa e adquirir um ofício, ter uma profissão, e o outro preso que teve essa oportunidade e que agora tem um ofício, pode trabalhar para a Casa Teresa? Como que a gente vê esses números desses dois tipos de presidiário? Sabe, mesmo que a gente tenha uma política que exija a empregabilidade do egresso, o egresso é aquela pessoa que cumpriu a sua pena restritiva de liberdade e ele está na rua. Mesmo que a gente tenha essa política, se nós, aqui fora, não tivermos disponíveis e dispostos a correr um certo risco, pelo menos o risco de achar que vale a pena nós debatermos esse assunto, essa política ela nunca vai permear a nossa sociedade. Ela nunca vai permear o nosso empresário. Porque o nosso empresário também vai querer diminuir cada vez mais o risco dele e achar que, bom, se existe uma política, mas ninguém está demandando que eu cumpra ela é aquela política que, no jargão, não colou. Nós precisamos fazer as nossas políticas boas colarem. Para isso, nós precisamos empreender essa ideia.
Do outro lado, o que eu tenho tentado é fazer com que elas e eles também sejam empreendedores de uma ideia. Da ideia de que vale a pena você cumprir a sua pena, porque afinal, você quebrou um acordo com a sociedade, cometendo aquela infração, mas vale a pena você cumprir este momento de isolamento da sua liberdade para a construção de uma nova trajetória, de uma nova jornada, na legalidade que vai te levar a ser exemplo para os outros. Todos nós queremos exemplos na vida. A gente quer exemplos dos nossos filhos. Nós buscamos exemplos para nós mesmos. Quando nós escutamos uma conferência, nos comprometemos em fazer parte de um grupo. Essa que é a busca da exemplariedade. E nós podemos e devemos construir exemplos que estejam completamente na não obviedade. O que eu tenho tentado, debaixo dessa estratégia de marketing chamada Teresa, que inclui uma unidade de negócio produtivo dentro do cárcere, é exatamente colocar o empreendedorismo cívico-social, onde existe excesso de ociosidade, onde existe muita violência, muito abuso emocional, onde existe uma escassez absoluta de exemplos, não porque na penitenciária, não porque no sistema prisional não existam exemplos. Os exemplos, eles faltaram antes. Os exemplos faltaram desde o berço, faltaram de casa, porque essa pessoa só escutou dizer que ela era um estorvo para a família inteira. Ou porque ela sofreu um abuso desde muito cedo. Ou porque ela se apaixonou por aquele que ela achou que era o motivo da razão da vida dela e engravidou aos 13 anos de idade. Se a gente aqui fora, nessas cadeiras onde nós estamos sentados, começarmos a nos colocar, tentar nos colocar nos sapatos dessas outras pessoas, que hoje estão completamente abstraídas desse contexto, eu duvido que a gente teria resultados ou nós teríamos tido as nossas vidas tão diferentes. Levar o empreendedorismo é muito importante. A diferença do trabalho é fundamental, dependendo de como esse trabalho for qualificado. Se ele for um trabalho feito, como ele é feito na maioria das nossas unidades penitenciárias hoje em dia, o que quer dizer que você trabalha dentro de uma empresa que está lá produzindo o seu negócio, e para mim é difícil falar disso, produzindo o seu produto, durante 5 anos você foi a melhor costureira. Você serziu aquela costurinha da lingerie durante 5, 7, 8 anos, todos os dias. Só que quando você estiver na sua liberdade, a empresa que fazia lingerie lá dentro, ela não tem a menor possibilidade de te dar um posto de trabalho. Esse tipo de trabalho, eu, audaciosamente, qualifico como um trabalho desqualificador da restauração dessa pessoa, da restauração de vínculos e de laços. Agora, se essa pessoa tiver a oportunidade de mostrar o quanto ela se capacitou, o quanto ela se qualificou, para ser melhor serzideira ou serzidora da indústria têxtil, quando ela sair, e ela tiver a mínima chance de fazer o que ela fazia lá dentro, lá fora, aí a gente começa a ver empreendedorismo de trás e além das grades. Mas o que a gente tem visto hoje não é isso. Portanto, trabalhar é muito importante. Mas não que esse trabalho seja simplesmente para desfazer o ócio. Mas para que, além de desfazer o ócio, ele possa trazer ferramentas sociais, ferramentas de relacionamento, ferramentas intelectuais, para que as nossas brasileiras e os nossos brasileiros que não tiveram a oportunidade, não só passem a ter uma oportunidade, mas eles passem a ter entendimento da oportunidade que lhe está sendo dada. Porque também nós somos os primeiros a dizer, está vendo? Recebeu uma oportunidade, foi lá e logo meteu a pata. Eu já empreguei mais de um egresso na minha casa. E algumas vezes eles me defraudaram. Mas eu não posso dizer que ele não aprendeu a aproveitar a oportunidade dele. Eu tenho que lhe dar condições para que ele possa ter todo esse raciocínio mental, cerebral, para poder aproveitar essa oportunidade. Portanto, dar a oportunidade já não é mais o suficiente na nossa sociedade.
É importante a gente contextualizar que cada preso que entra numa instituição prisional, ele é visto por quem está solto aqui fora como um perigo, como um verme que a gente isolou da sociedade, a gente não vê. Quando a gente faz isso com esse preso, as facções criminosas aplaudem, porque o que eles ganham? Mais um soldado para o seu exército. Se a gente não quebrar essa invisibilidade, né, que a gente dá para o preso, ao prender, a gente acha que está tirando a violência da rua, a gente está fomentando a violência. E alguns dados que a Patrícia me ensinou através do Instituto, nós temos no Brasil hoje 730 mil presos, dos quais 40%, ou 290 mil, sequer foram julgados, são os chamados presos provisórios. Esse garoto da periferia, que foi preso com um pouco de maconha, e que se fosse do Jardim Europa não teria sido preso, ele vai ficar largado ali dentro. Quando ele entra na prisão, ele é aliciado por uma das facções criminosas, para ele sobreviver ali dentro. E ele já põe a tatuagem, ele já faz o juramento, ele é acolhido pela facção criminosa. E a sociedade abandonou. Então é importante a gente fazer essa ligação direta, que se a gente não olhar para esse preso, tirá-lo dessa facção, esse preso vai só aumentar o nosso problema quando ele sair, quando ele for julgado. Só para as pessoas não ficarem assim horrorizadas que a Patrícia colocou ex-detentos trabalhando na casa dela, é importante a gente saber que 33% dos homens presos hoje são por pequeno tráfico. É o cara que achou que aquilo tinha uma oportunidade para ganhar um dinheiro. Ele não matou ninguém, ele não estuprou ninguém, ele não violou. Ele estava vendendo uma mercadoria, provavelmente para um público de bom poder aquisitivo. 62% das presas estão nessas condições. Né, Patrícia? Então, a presidiária, muitas vezes levada pelo seu companheiro, como ela disse, que pede para ela fazer alguma coisa por ele, ela faz, ela se dá mal, ela vai presa. Quantas vezes uma presa, Patrícia, é visitada no presídio feminino pelo seu companheiro, pelo seu marido, pelos seus familiares? Você tem como dar uma noção para a gente do que é a diferença entre um presídio masculino e um feminino? Pouquíssimas. Os dados mostram que as mulheres, quando elas são encarceradas, e geralmente por questões de relacionamento, elas logo são esquecidas. E a família também tem muita vergonha de ter essa pessoa presa. É bem verdade que os procedimentos de visita são muito constrangedores, o que também possa ser responsável pelo baixo número de visitas. Mas o número baixo de visitas ele é tão impressionante, gente, que as mulheres, diferentemente dos homens, elas se homossexualizam, porque a solidão é muito grande. Então, ela tinha uma vida heterossexual antes de ser presa, e ela passa a ter uma vida homossexual depois de ser presa. Porque são duas coisas que, independentemente de eu estar sentada aqui, vocês estarem sentados aí, e todos nós podermos ir para a nossa casa depois, tem duas coisas que movem o ser humano: acolhimento e pertencimento. E a gente não pode negar isso. Qualquer que seja a sua tendência, o seu entendimento religioso, o seu nível de coerência, acolhimento e pertencimento. Na hora em que você não tem esses dois, mas um ente criado, ainda que na ilegalidade, te ofereça isso, o teu julgamento já não é mais se isso é legal ou se isso é ilegal. A tua necessidade enquanto ser humano e que te faz seguir ser humano é o acolhimento e o pertencimento. E o que a gente vê, principalmente nas nossas unidades penitenciárias femininas, é um acolhimento muito baixo e um pertencimento muito baixo. Então, eu vou pertencer àquilo que já existe lá, eu vou pertencer àquilo que, para mim, passou a ser o único referencial de pertencimento. E é uma facção criminosa. Porque se eu já não tenho mais laços de família, e um grande trabalho da Humanitas é a restauração desses laços de família,
Portanto, nós que temos laços de família, prezemos os nossos laços de família. Eles são muito importantes, são respaldos. Alguns estudos mostram que eles são verdadeiros armações psicológicas que a gente tem. E são breques do nosso sistema nervoso para que nós não cometamos vias de fato daquilo que quase sempre já passou pela nossa cabeça. A vontade de fazer picadinho de alguém. A maioria aqui já deve ter tido isso. E quando você não tem esse freio, você vai e faz esse picadinho. E esse freio, ele só é desenvolvido com laços, com relacionamentos, com experiências, com experimentações, com um desenvolvimento intelectual das nossas propriedades e capacidades cerebrais, do nosso córtex. Existem áreas do nosso cérebro que só são ativadas e acessadas com experiências vividas, com contextos vividos, que a grande parte da nossa massa carcerária não teve, por não poder ter ido à escola, por não ter tido uma boa alimentação, e a gente viu como a questão de alimentação pode ser sofisticada, o painel anterior mostrou isso, e essa sofisticação ela não está acessível. E aí todos os problemas sociais de um país e de uma realidade, raciais, sociais, de entendimento sexual, vão se encontrar em um lugar só, que é no sistema penitenciário desse país. E o Brasil não foge dos outros. Se a gente olhar para os sistemas penitenciários de outros países, ali está a mais verdadeira e pura realidade daquele país. Mas também a mais desconfortante, e é por isso que a gente prefere não falar dela. Então, a gente continua falando de educação, a gente continua falando de todos os outros temas absolutamente importantes para serem falados, para essa reestruturação do nosso tecido social. Mas a gente não pode esquecer de falar de alguns que não têm sido trazidos à pauta. E o nosso sistema punitivo, carcerário e não restaurador tem que ser parte da nossa pauta. Porque acolhimento é muito importante. Pertencimento é o que faz a gente estar aqui hoje. A gente busca pertencimento para estar aqui hoje. Na hora que você mostrou seu crachá para entrar, existiu ali um ato de acolhimento. Se na hora que você mostra o seu crachá, você recebe uma bufetada na cara, você fala, nossa, de onde que surgiu isso? Mas é isso. Nós estamos dando bufetadas nas caras de várias pessoas, inclusive rotulando organizações de direitos humanos como organizações, eu prefiro não chamar os predicativos e os qualitativos, que falam por aí, porque são organizações que passam a mão na cabeça de preso. Ou que não veem o quão errado aquela pessoa fez. Sim, a gente aqui não está discutindo a legalidade ou ilegalidade do ato. Para isso existe um código que tipifica tudo isso. A gente está discutindo que depois que a ilegalidade foi cometida, como nós, enquanto sociedade civil e enquanto sociedade civil organizada, devemos fazer as devidas e corretas pressões para que políticas restauradoras e políticas de paz sejam implementadas. Porque senão a escolha que a gente fez é a escolha de sermos os fomentadores de mais violência. E os maiores agenciadores para que esta população realmente siga o caminho do crime organizado. Porque com certeza ali eles vão ter acolhimento e vão ter pertencimento. Mas no nosso grupo social, não. Patrícia, você está falando que precisa mudar a lei penal, a lei antidrogas, as assistências sociais. O que precisa ser mudado, na sua opinião? Eu acho que a gente precisa mudar o tom, para começar. Ninguém precisa fazer faculdade de Direito para entender o Código Penal. Mas seria bom que a gente pudesse ter certas curiosidades que nos educassem civicamente a poder ter melhores entendimentos e não simplesmente receber um texto, uma tuitada e achar que aquilo é a verdade absoluta e mais profunda que eu podia ter recebido no dia de hoje para o resto da minha vida. Detalhes. Eu sou detalhista, coitado do meu marido.
que às vezes quer me dar o genérico e eu falo, não está suficiente para mim. Eu quero saber o detalhe. Detalhes. Uma pessoa presa por crime de tráfico, a maioria da nossa população carcerária hoje, homens e mulheres. Além da pena restritiva de liberdade, o juiz ainda pode apená-lo ou apená-la com uma pena de multa, que é uma pena monetária, financeira. Quer dizer que depois que eu sair da prisão, tendo o meu crime equiparado a um crime hediondo, portanto, as penas sempre são altas e agravadas, eu ainda tenho que sair da prisão, e se aquele juiz entendeu que a minha pena restritiva de liberdade não foi suficiente, ele ainda vai colocar ali um valor financeiro que eu tenho que pagar. E eu pergunto para vocês, depois que essa pessoa cumpriu 5 anos, 7 anos, 8 anos de pena, regime fechado, sem ter podido trabalhar como ela pode, teoricamente, no regime aberto durante o dia, ele ainda tem que pagar 10 mil, 15 mil. Eu tenho uma cooperada dentro da cooperativa que eu montei na Unidade Penitenciária Feminina de Tremembé, uma unidade de negócios para elas, não é uma unidade de negócio minha lá dentro. Eu tenho uma cooperada que tem que pagar 100 mil reais quando ela sair. Se ela tem que pagar 100 mil reais quando ela sair, e essa é uma prescrição, inclusive, constitucional, e é uma próxima briga que eu quero entrar, se ela tem que pagar isso quando ela sair, qual é o incentivo que ela tem? Incentivo é uma palavra super usada nas políticas corporativas hoje em dia, alinhamentos de incentivo, eu escuto muito isso. Qual é o incentivo que ela tem para não voltar ao crime, sendo que lá vai ser o único lugar onde ela haverá a chance de ter alguma entrada financeira para eventualmente pagar essa pena? Mas é claro, pagar a pena também não está no espectro dela, porque daí você já foi tão fundo na ilegalidade que você vai tentar pagar a pena para quê? Para sair da ilegalidade. Então, por falta de entendimento de detalhes, nós apontamos os nossos dedos, fechamos as portas do nosso coração, nos abstemos de falar de assuntos que precisam ser falados. Porque as nossas políticas têm sido legisladas por gabinetes, com ar-condicionado. Mas não por gente que vai lá e sente o que o meu filho sentiu a primeira vez que ele foi. Nossa, mamãe, que cheiro estranho. E a minha explicação para ele foi, verdade, Daniel, tem 3 componentes aqui que a mamãe queria te explicar. Isso é cheiro de umidade, de produto de limpeza ruim, mas principalmente de gente, porque a gente cheira. E para o seu quarto ter aquele cheirinho gostoso, você precisa de gente limpando o seu quarto, de ter produto de limpeza gostoso lá, e de não ter 30 crianças junto com você, sem conseguir tomar banho, vivendo e comendo no mesmo lugar que você dorme. É esse componente que a gente vai precisar trazer para dentro das nossas casas, para dentro da vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, para que nós possamos criar uma sociedade mais empática, com um nível de compaixão que nós não temos, para que nós comecemos a ser os motores da diminuição da violência. Porque senão, de novo, a gente vai depender de uma canetada, de uma política pública, ou de um pacote, porque agora as coisas vêm em pacote, né? Um pacote, para achar que isso vai melhorar dentro da sua casa. Isso não vai melhorar dentro da sua casa. Nós vamos precisar fazer um movimento interior. E quem sabe do mais desconfortáveis possíveis. Mas vai ser nesse desconforto, gente, que a gente vai ter a chance de construir uma sociedade muito mais civilizada do que aquela que a gente tem. E mudar de país, e mudar de lugar, não é a solução. Não é. Vocês estão acreditando nessa pessoa? Ela não é o máximo. Assim, eu quero te pedir, Patrícia, para contar um pouco como é a sua rotina. Aí, à frente do Instituto e em geral, como que é a sua vida? Eu adoro acordar cedo. O Ricardo também, ainda bem. Essa foi uma grande
Eu não acredito em coincidência, não, mas Jesuscidência que aconteceu, dos dois gostarem de acordar cedo. Isso já move a casa desde bem cedinho. O Daniel veio na esteira, adora acordar cedo e acorda de bom humor. E a gente dá um beijinho nele de manhã e começa a rotina, né? Ele vai para a escola, a gente vai trabalhar, a gente gosta de se exercitar, daí a gente vai trabalhar. Eu vou quase todos os dias da semana no Cívico. Convido todos vocês a conhecerem aquele espaço, que eu tenho orgulho de ser sócia do Ricardo Podval, que está aqui presente, e do meu marido, que eu tento achar ele, mas eu não estou achando. E do meu marido. A gente fundou o Cívico há quase 2 anos. É um espaço de fomento de empreendedorismo cívico-social na cidade de São Paulo, em Pinheiros. Nós somos hoje 70 empreendedores sociais. Quando eu pensava no Cívico e eu compartilhei com os dois o meu pensamento louco, eu dizia que o Cívico poderia vir a ser um lugar de resistência. Eu já vejo o Cívico sendo um lugar de resistência. O lugar de resistência para a gente preservar território de ideias, território de pensamentos, preservar territórios para organizações, associações e empresas que se sintam absolutamente deslocadas no ambiente tóxico em que a gente vive. Pessoas que querem transformar uma realidade a partir da sua própria realidade, por isso se colocam ali como empreendedores cívicos sociais. A organização que eu fundei com o Ricardo e com o Daniel em 2015, ela também está colocada lá, portanto, e eu trabalho todos os dias no Cívico e uma vez por semana, às quintas-feiras, a minha equipe vai comigo para a penitenciária. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Quem quiser uma carona. Eu tenho um carro que a gente chamou de Utopia, e a Utopia sai todas as quintas-feiras às 7 horas da manhã. E nós vamos a Tremembé, a 2h30 de São Paulo, onde o governo do estado de São Paulo, na gestão anterior, através do seu secretário de assistência penitenciária, me chamou um dia, dizendo que tinha sabido do trabalho que eu estava fazendo no Pará, e gostaria que nós trouxéssemos essa mesma ideia e iniciativa para cá. Vocês viram a cooperativa na periferia de Belém do Pará, em Ananindeua, construída pela doutora Carmen. Meu posicionamento foi de que o que a doutora Carmen construiu pudesse ser altamente institucionalizado e que pudesse servir de experiência, laboratório, inspiração por uma política pública, uma alternativa de uma política pública de encarceramento restaurativo. E ele gostou da ideia, então o doutor Lorival me chamou e pediu, olha, eu gostaria que a senhora fizesse isso num lugar. E quando ele me mostrou o mapa, eu já vi, que era uma viagem de 2h30 todas as semanas. E nós aceitamos o desafio, e dali começou a nossa experiência de formalizar uma cooperativa reconhecida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, com sua conta corrente aberta, e todos os predispostos na Lei de Cooperativas do Brasil sendo respeitados, dentro de uma unidade penitenciária, onde as detentas são as donas, são as cooperadas, e formam o conselho deliberativo e consultivo da cooperativa, sempre com o respaldo da Humanitas nesse momento, que é a investidora, a capitalizadora da cooperativa, mas já com o seu planejamento feito para cada vez menos da Humanitas existir e cada vez mais dessas mulheres tomarem conta do seu negócio. E essa tem sido, essa basicamente a minha rotina. Eu fico muito feliz quando eu posso compartilhar essa rotina com amigos novos, amigos antigos e amigos cívicos ainda a serem constituídos, porque é uma maneira, no varejo, é verdade, mas é uma maneira importante de nós compartilharmos essa visão, que é uma visão cívica e civilizatória, que nós vamos precisar desenvolver de novo, dentro dos nossos núcleos familiares, nas escolas, com os nossos amigos, em eventos como esses, de podermos separar as coisas. Os vocacionados dos não vocacionados ao crime. Existem vocacionados, mas a maioria não vocacionado. E os não vocacionados precisam de um outro tipo de tratamento. E os não vocacionados precisam ser levados a conhecer o que é o empreendedorismo, porque muitos deles já faziam, mas faziam, digamos que, do lado escuro.
E eles precisam agora fazer este empreendedorismo, praticar empreendedorismo cívico, à luz do dia, dentro da legalidade. Hoje, essas 40 cooperadas, ainda que encarceradas, pagam imposto. E isso, para mim, é uma grande vitória. Se eu vou conseguir fazer disso uma política pública, esse é o meu grande sonho. E a gente tem que continuar sonhando. Ainda que fique cada vez mais difícil sonhar. As nossas utopias não podem desaparecer. Mas pelo fato da gente levar a cultura de legalidade para dentro daquele lugar e elas pagarem imposto, ainda que presas, eu acho que aí tem um dado que precisa ser mais escrutinado, estudado. E é isso que eu tenho pedido ao nosso governo. Vamos falar do governo. A Patrícia frisou que a parceria começou no governo Alckmin. Foi convidada pelo governo Alckmin para implantar essa célula aqui em São Paulo. E o que aconteceu depois que mudou de governo, apesar de estar no mesmo partido? É muito gozado, porque eu estava tendo essa conversa nos Estados Unidos algumas semanas atrás. E a primeira pergunta que uma pessoa me fez foi, mas eles interromperam a unidade produtiva, ou o trabalho produtivo dentro da cooperativa, porque mudou o partido? Porque ou você é democrata ou você é republicano. E a minha dificuldade foi dizer que não, nós continuamos com o mesmo partido, mas existe um outro entendimento. O que aconteceu é que a cooperativa, como eu disse para vocês, ela alçou voo. Ela já não se restringe, se constrange mais aos muros da penitenciária. Ao ter o seu registro na junta de comércio, ela é um negócio hoje que pode ser praticado, inclusive, fora da unidade penitenciária. E as detentas que têm se tornado egressas continuam trabalhando na produção da cooperativa. As mulheres decidiram que essa cooperativa seria uma cooperativa de trabalhos manuais. Elas queriam muito aprender a bordar, aprender a crochetar, aprender a costurar. E foi um caminho muito bonito de resgate de um patrimônio pessoal de várias delas, que, ao entrarem na vida louca, já não lembravam mais de nada que tinham feito antes da vida louca. E a gente trabalhou muito durante 6 meses nesse resgate. Mas será que vocês já não tinham costurado antes com a mãe, com a avó, pregado um botão, feito alguma coisa? E isso serviu como um exame, como uma viagem para algumas delas poderem resgatar memórias de como, em alguma hora, ainda que numa idade muito pequena, elas tiveram esse contato. E a gente trouxe isso para aquele convívio altamente tóxico que é lá dentro, porque não dá para dizer para vocês que não é. E com isso, nós, por 6 meses, trabalhamos muito para que elas conseguissem escrever as suas biografias. Biografias que fazem parte de todas as etiquetas, de todos os produtos, hoje, que saem da cooperativa. Aquilo foi um trabalho enorme de reconhecer o seu erro, reconhecer o seu crime, se posicionar perante a sociedade, dar sua cara a bater, de não mais negar o que foi feito, mas de assumir uma transformação, de pivotar essa história. E com isso, nós passamos então a trabalhar a produção, a qualidade daquele ponto, a qualidade daquele bordado, a qualidade da costura do zíper, porque a minha ideia sempre foi que esse produto pudesse ser consumido e pudesse estar à disposição de pessoas que realmente não acreditassem nessa transformação, mas que, ao ver um produto, que esse produto fosse o mensageiro de uma boa nova, ela pudesse, inclusive, rever o seu ponto de vista. E, poxa, eu que pensei que aquela pessoa ou aquela população devesse mesmo apodrecer ali, agora me vejo querendo consumir o que ali foi produzido. E são esses pensamentos que vão fazer com que nós amadureçamos. Então, nós nos debruçamos a fazer esse trabalho foi bastante bem sucedido, consultores maravilhosos se juntaram a nós, e as idas nas quintas-feiras foram as mais divertidas. E às vezes as mais difíceis, porque era difícil acreditar que a gente fosse chegar no ponto de excelência que nós chegamos. Mas tudo isso se deu
com a formação de uma estratégia de marketing que se chama Tereza. Para quem não conhece, Tereza eram as cortas de lençol feitas antigamente nas cadeias públicas antigas do interior, onde não existiam snipers para ficar matando ninguém ainda, e as tentativas de fuga, elas se sucediam. Então, você dava os nós, jogava os lençóis e por aí você fugia. Trazer esse nome, dar um ressignificado para esse nome foi muito importante, tanto para quem está fora, quanto para quem está dentro desse sistema. E a Tereza, então, passou a ser a nossa grande estratégia, de uma loja online, para que as pessoas possam consumir esses produtos, de uma estratégia de marketing, de visibilidade, de posicionamento, e cada uma das cooperativas, então, estaria debaixo desse grande guarda-chuva chamado Tereza. Cada uma das cooperativas com seu registro nos órgãos competentes, como acontece com a Lili, e como eu estava no processo de fazer com a de homens. Quando um entendimento governamental veio de que esse não é o momento mais apropriado para isso acontecer. Então, eu tenho as duas cooperativas com a sua unidade de produção interrompidas no momento. Eu estou trabalhando com capacitação delas, porque eu entendo, e esse foi um entendimento compartilhado com as cooperadas, que as empresas passam por momentos de picos e de vales. Esse é um momento de vale. E nos momentos de vale, a gente precisa se capacitar, a gente precisa se interiorizar, a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer. E os pontos precisam ser melhorados, o corte vai ser mais bem feito. Nós estamos usando esse momento da maneira mais proveitosa e construtiva que ele pode ser usado. Mas, infelizmente, hoje, essas mulheres não têm a geração de renda tão importante para elas. Um dado importante para vocês: a geração de renda para essas mulheres faz com que elas paguem as visitas dos familiares que não podem vir visitá-las. Se elas não tiverem essa geração de renda, elas são obrigadas a entrarem numa lista, que é a lista do PCC. Portanto, os familiares têm que entrar nos ônibus do PCC para vir visitar as famílias. E é por isso que muitas das visitas não acontecem. Porque os familiares não querem entrar nos ônibus do PCC para codificar de que a minha mãe, ou a minha irmã, ou a minha filha pertence à facção, porque eu saí do ônibus do PCC na porta da penitenciária. Portanto, a geração de renda é muito importante. E a distinção de ganhar dinheiro e fazer renda. Ganhar dinheiro leva qualquer um para a cadeia. O Brasil tem visto isso, que ganhar dinheiro leva qualquer um para a cadeia. Nos mais altos níveis hierárquicos que a gente podia jamais ter imaginado. Gerar renda pressupõe conceitos de economia, de priorização de gasto, que ganhar dinheiro não gera esse tipo de conceito. O que essas mulheres aprenderam foi gerar renda. Porque o governo tirou a propriedade da geração de renda, o juízo de execução tirou a remissão. O que quer dizer que por cada 3 dias trabalhados dentro da nossa lei de execução penal, você tem 1 dia a menos da sua pena. É um incentivo para trabalhar. Ótimo. Mas, de novo, desde que esse trabalho te leve a uma jornada, que não seja uma jornada de retorno ao crime depois. Hoje elas não têm remissão de pena e elas não podem gerar renda. E as 40 mulheres estão lá no galpão todos os dias. E às quintas-feiras todas eu me encontro com elas. Para a gente gerar o quê? Relacionamento. Porque elas não podem me ver como uma maquininha de sacar dinheiro. Eu não posso dar dinheiro para elas. Mas sim, como uma promotora de relacionamento. Como um vínculo delas com o meio. Como uma pessoa que pode dar algum tipo de visibilidade para elas. E é nesse lugar que a gente tem que se colocar. É no lugar dos bastidores. Para mim é muito difícil estar aqui hoje. É no lugar dos bastidores. É no lugar de promover verdade, justiça social. É no lugar de promover e visibilizar pessoas que, se não fosse pela sua mão, pela minha mão, não iam poder ter visibilidade, não iam poder ter espaço. Eu espero, em algum próximo evento, poder trazer as nossas cooperadas aqui. Porque são elas que têm legitimidade e autenticidade para falar. Por enquanto, eu uso esse microfone. Mas é o que eu falo para elas. Em muito breve, eu não quero mais estar nesse lugar. Elas vão ter que assumir esse lugar.
E nós, mulheres, precisamos ajudar nós, mulheres. Porque a gente sabe o que é ter um filho, o que é se separar do filho aos 6 meses, a gente não sabe. O que é ter um filho dentro da cadeia, a gente não sabe. E aí as pessoas tentam normalizar as coisas. Ah, mas também foi se meter com o cara, né? Por isso que acontece tudo isso. Não vamos normalizar as coisas que não podem ser normalizadas e nem justificadas. Você pode falar do abaixo-assinado que está rolando? Posso. Bom, gente, eu não sou bélica, tá? Mas eu acho que a gente tem que lutar por as coisas que a gente acredita. Até hoje, eu não tive uma justificativa sólida, palpável, coerente, legal, como nós advogadas gostamos, do porquê que as cooperativas foram obstadas de poderem continuar gerando renda. Então, uma maneira de poder trazer esse assunto para a sociedade, e eu acredito que a força da sociedade civil, que vai poder fazer com que conversas sejam conversas coerentes e não conversas quase ameaçadoras, possam existir. Então, a Humanitas fez um abaixo-assinado. Um abaixo-assinado que está na rede, no change.org. Um abaixo-assinado que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Porque ele é simplesmente um abaixo-assinado de esclarecimento. Um abaixo-assinado de que ninguém é pró-impunidade, de que ninguém é pró-facção criminosa, de que ninguém está na ilegalidade, porque a Humanitas e eu não somos cogumelos, que aparecemos lá dentro do dia para a noite. E um abaixo-assinado que ele é uma ferramenta democrática, de direito, onde nós queremos discutir ideias. E não são ideias que não são pertinentes ou inerentes à sociedade civil, porque são ideias de segurança pública. Eu não estou falando de segurança pública necessariamente. Eu estou falando de empreendedorismo, eu estou falando de movimento civilizatório, eu estou falando de compaixão, de generosidade, de solidariedade. Eu estou falando porque eu acredito que nós viemos a este mundo para servir. E nós temos que buscar servir aonde pessoas não têm sido servidas. Existe, às vezes, excessos de pessoas querendo servir certos setores. E eu quero servir aonde pessoas não têm sido servidas. Esse abaixo-assinado se serve para ir. Esse abaixo-assinado serve-se a isso. Nós estamos movimentando o acolhimento de assinaturas, porque quem sabe esse assunto possa fazer parte de pautas, esse assunto pode fazer parte de discussões. O Poder Legislativo está muito interessado em se aliar a conversas que possam ser conversas elucidatórias, até porque esses mandatários, eles concorrem às outras eleições em 4 anos, e nós precisamos pautá-los, porque nós precisamos de políticas que não sejam só políticas de governo. Nós precisamos de políticas de Estado, que elas fiquem além governos. Porque senão a gente vai viver no solavanco do Twitter o tempo inteiro. A gente vai viver no solavanco ou nas bufetadas do Facebook o tempo inteiro. E nos rótulos que nos são colocados o tempo inteiro. É para isso que se serve esse abaixo-assinado. Eu agradeço o espaço de poder falar desse assunto. Não é um assunto fácil, não é um assunto de briga, não é um assunto bélico. É um assunto absolutamente democrático e do Estado de Direito republicano. Nós precisamos falar das nossas mazelas, senhores dos nossos governos. Por que o empreendedorismo e as cooperativas são melhor, por exemplo, do que privatizar o sistema prisional? Porque se a gente não privatizar, se a gente privatizar sem melhorar o ambiente lá dentro, essa privatização vai ser simplesmente tirar o problema de um lado para colocar o problema em outro. Então, a gente deixa de culpar o sistema público pela não restauração dessa vida, e daí a gente vai culpar o empresário pela não restauração dessa vida. O que me interessa é saber
o como das coisas. Eu não sou uma fundamentalista que sou absolutamente contra tudo e todos, mas eu quero saber o como isso vai acontecer. E nós temos que, em privatizando, ter um espaço muito grande para a sociedade civil poder participar disso. Um espaço grande para a sociedade civil poder trabalhar lá dentro. Para que pesquisa possa ser feita, para que dados possam ser publicados. Nós não temos pesquisas. Existe uma dificuldade enorme da academia estudar o nosso sistema penitenciário. E quando começa a estudar, então, nos dias de hoje, cabeças rolam. E aí não precisa nem ser decapitado lá no Amazonas, em qualquer lugar que acontece. Nós precisamos de ter mais acesso. E, de novo, eu cansei já de escutar, você está querendo ter acesso a dados de segurança pública. Bom, se nós não somos educados a pensarmos em segurança pública, nós vamos sempre estar do outro lado tendo pensamentos errôneos. Dos hashtags que aparecem por aí. Hashtag virou mandamento de vida hoje. Então, nós precisamos. É por isso que, no momento de hoje, eu quero saber como, dentro do conselho, do comitê, que o governo me deu espaço de participar, e eu agradeço muito a isso, por ser parte representativa da sociedade civil organizada ali, nós discutimos o como. Porque é um compromisso já feito, vai acontecer. Mas o como vai acontecer é a coisa mais importante. Qual vai ser a sustentação? Qual vai ser a participação? E a pergunta que eu faço para a sociedade civil é, estamos querendo participar? Seguro é que algumas organizações estão brigando por essa participação. O Fórum de Segurança Pública, 2 semanas atrás, mostrou isso. Quantas pessoas capacitadas nós temos, profissionais, especialistas. Eu não sou especialista, mas profissionais especialistas, com organizações que não são especializadas como é a Humanitas. Porque todo o interesse da Humanitas no sistema carcerário vem de um questionamento da nossa política de drogas. E de um estudo muito grande feito com a unidade de inteligência da revista The Economist, que mostrou a falta de engajamento cidadão que existe no Brasil. A falta de interesse por assuntos que são sintomas da nossa sociedade absolutamente desconfortáveis. Um grande engajamento político dos últimos tempos, mas que não necessariamente vem acompanhado com engajamento cívico. E a gente vai sendo levado. Minha posição não é de uma fundamentalista contra a privatização. Mas a nossa posição tem que ser o como essa privatização vai ser feita. Para a gente simplesmente não mudar o nosso foco. Hoje é um problema público, amanhã vai ser um problema privado, mas o problema continua. As pessoas continuam apodrecendo. E a notícia que eu tenho para dar é que o ser humano é super resiliente. Ele vai apodrecer, mas ele não vai morrer. Ele vai sair de lá. E ele vai sair de lá tão pior quanto nós fizemos ele piorar. Eu queria dar 2 informações e fazer uma última pergunta para a Patrícia. Essa rebelião no Maranhão, que causou tantas mortes e que, para muitos, foi um alívio, né? Como alguns dizem, preso bom é preso morto, era um presídio privatizado. Então, para que a gente não se iluda de que entregar um grupo de pessoas presas para a iniciativa privada vai trazer algum benefício para aqueles presos, para quando saírem de lá, não se tornarem mais membros de mais facções criminosas. E eu queria saber, Patrícia, além de expandir o universo do conhecimento desse assunto tão importante, mas tão encapsulado da nossa sociedade hoje aqui, com tanta gente interessada, como mais as pessoas podem ajudar a causa, ou o Civicô, ou a Humanitas? O que a gente pode fazer? Primeiro, eu vou dar muito trabalho para o meu sócio, convidar todo mundo para vir no Cívico conhecer. Mas eu sei que a equipe de lá é muito acolhedora, para fazer com que isso seja uma visita muito agradável. Depois, quem sabe visitar o site da Humanitas, tem muito material lá de pesquisa, da própria criação do índice de engajamento cidadão, que nós fizemos com a unidade de inteligência da revista The Economist. Ali tem um diagnóstico
importante, de 6 países, cujos países estavam todos passando por eleições presidenciais. Então, a gente vai rever o índice no próximo ano. A Humanitas, a novidade é que a Humanitas vai abrir uma nova cooperativa no Maranhão, exatamente dentro do Complexo de Pedrinhas, onde todos nós tivemos a oportunidade de ver infelizmente, várias cabeças decapitadas há algum tempo. E eu acho que é uma luz. Tem um governo que me parece que não quer tampar o sol com a peneira. E vamos enfrentar a realidade como ela deve ser enfrentada, com dignidade, com exemplariedade, sobretudo com muita humildade. Então, eu espero poder trazer boas notícias de até o final do ano, a cooperativa poder estar instalada lá. E essa experiência de empreendedorismo cívico-social, dentro e fora do cárcere, possa ser experimentada em outras partes do nosso país. Nós temos um compromisso com o Conselho Nacional de Justiça, desde dezembro do ano passado, assinado com o ministro Toffoli, de levar essa experiência para todo o país. Não é fácil. Há que existir um concerto de institucionalidade muito grande entre os poderes. E entre os poderes, nós sabemos que existem muitos poderosos, nem tantos quanto empoderados. Mas essa é a diferença que a gente vai ter que construir no Brasil. Menos poderosos e mais empoderados. Eu queria convidar vocês a assistir os 3 últimos minutos, se a minha querida entrevistadora permitir. Permito. A minha segunda informação que eu queria dar é que não há caso de reincidência dos cooperados no projeto que a Humanitas já conseguiu implementar. Eu acho que esse dado fala por si só. Patrícia, vamos muito continuar obrigada. lutando. Vamos ver o final do vídeo. E... Obrigada a você, minha querida. Namastê. Obrigada a todos vocês. Disse que não seria possível. E aí eu fui buscar ajuda no Siscop. A OCB daqui do estado foi muito solícita, comprou a ideia e nos ajudou a criar a cooperativa. E nós ganhamos as máquinas de costura de uma cooperativa da Polícia Militar. E depois que aqueles produtos estavam ali, né, nós partimos também para buscar a venda. E todo esse dinheiro dessa venda é administrado por elas mesmas. Parabéns para quem vai sair no dia 5 de novembro. Aí, será que é eu? Será que é tu? Não, é tu mesmo. Ai, meu Deus, eu fiquei para não aguentar tanta felicidade. Aprendi a fazer crochê, aprendi a fazer alguns bichinhos de pelúcia, coisas de artesanato. Essa aí foi a minha solução depois que eu saí. Tinha hora que eu pensava assim, parece que não tinha acabado assim. O que é que eu vou fazer da minha vida quando eu sair daqui? Aí depois disso eu sabia o que eu ia fazer. A gente acaba que transforma elas em empreendedoras. Então elas vão ser donas dos negócios delas, né? Porque se elas esperarem saírem daqui e alguém dar emprego, infelizmente, isso não acontece. A própria sociedade que nos cobra essa capacitação, essa educação, essa própria sociedade não dá oportunidade para este preso ou esta presa mostrar que verdadeiramente ele é capaz de dar um novo rumo à sua vida. Para mim é muito gratificante eu saber que eu contribuí para que uma mulher dessa, que uma família dessa, não fique refém do crime. Quando eu encontro com elas na rua e elas vêm me agradecer e dizer que se não fosse os ensinamentos que a cooperativa trouxe para elas, provavelmente elas estariam de volta ao cárcere. Nós fizemos um levantamento e nós descobrimos que 209 mulheres passaram já pela cooperativa. E dessas 209 mulheres que passaram por aqui, nenhuma delas voltou ao cárcere. Porque não são só 209 pessoas, são 209 famílias que saíram desse processo. Porque a prisão, para a pessoa estar presa, ela não precisa estar dentro de uma cela, dentro de um presídio. Se a pessoa não tem vida, se a pessoa não tem sonho. Porque eu sempre digo assim, que não é só a cooperativa, é tudo que acontece na cooperativa. Elas começam a se empoderar, elas começam a ter noção que elas são capazes, que elas podem, que elas são donas da vida delas, que elas podem fazer o que elas quiserem, que elas podem ser quem elas quiserem, que elas não dependem de ninguém, nem do Estado, nem do traficante, nem do vizinho, muito menos de marido, que elas podem ser quem elas quiserem.